remonta ao século XVII. Por volta de 1730, 1740, aqui já existia, né, a vila com proveniência de São José, né, de São João del Rei, que hoje é Tiradentes. Aqui também era o caminho que era destinado na capitania de Goiás, ou seja, vinham os aventureiros, né, de São João del Rei, lá de Tiradentes, e aqui era um ponto de encontro e de descanso desses aventureiros, onde eles, no meio das matas, né, eles picavam as matas para ali alimentar, plantar milho, porque quando eles iam no caminho da picada de Goiás, quando eles voltavam, esses alimentos já estavam dando frutos. Então eles plantavam feijão, plantavam arroz, e era no meio das matas, então eram as picadas. Eles iam fazendo as picadas até chegar em Goiás. Por isso aqui ficou conhecido nesse período como a conquista do Campo Grande da picada de Goiás. Em 1790 foi erguido o primeiro pelourinho, né? E foi eleita a primeira Câmara. E em 1862 a vila foi elevada ao município, passando essa vila a ser conhecida como Vila de São Bento do Tamanduá. Em 1882 muda-se o nome e passa-se a ser conhecido como o município de Itapecerica. E esse nome Itapecerica, ele é originário do Tupi-Guarani, que significa pedra escorregadia, pedra lisa. Nós não viemos por acaso, nós veio porque Itapecerica, ela é uma cidade da ancestralidade, né? Então, Itapecerica também é nossa. Nós não tinha terra cercada. A terra nossa era livre, Minas Gerais e Espírito Santo. Quem veio de lá, como hoje, não tinha nome, né? Nenhum lugar desse tinha nome aqui nessa terra, né? Ela só tinha um nome, Ranrão. E aí depois que o homem branco chegou, ele colocou nome em todos os lugares, como tem Minas Gerais, Espírito Santo. E às vezes tem gente que fala que nós migrou de Bahia para Minas Gerais. Aí eu falo que nós não migrou, porque quem migra é quem vem do outro lado do mar. Então já é da nossa cultura, né? Do nosso povo viver nesses lugares. Tradicionalmente a gente vivia entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. É um grande território e a história, a tradição conta para nós que a gente sempre viveu em pequeno grupo de família, né? Eu vim de Barra Velha, né, que é de lá do litoral, né? E depois passei em outra aldeia aqui em Minas e depois eu vi que lá na outra aldeia não dava mais para mim, porque tem lugar que a gente, quando o Nhamitum vai se entristecendo, vai se enfraquecendo, a gente tem que sair. O território que a gente tem que encontrar para a gente viver é se tem algum Nhamitum que vive ali. Nhamitum é um deus da terra.
que é da nossa cultura. Eu consegui outra terra que a FUNAI ofereceu para mim, mas lá eu não vi Nhamitum. Aqui, quando eu vim visitar essa terra aqui, eu vi uma irmandade de parentes aqui, né? Que vivem aqui. Então aí foi aonde que eu vim, que essa terra foi indicada para nós por esses Nhamitum, né? Que já viviam aqui. Então, assim, tem 16 anos que a gente está aqui e a gente se adaptou muito mesmo, assim, com o território, com o ar, né? O ar que vem aqui é um ar já que faz parte da tradição, a brisa do mundo, né? O céu, as constelações que a gente tem história sobre certas constelações, a direção do mundo, né? Os animais que aqui vivem, as árvores que aqui vivem, tudo é parte dessa grande tradição nossa, né? Então aqui foi um lugar escolhido pelos Nhamitum para nós e reservado para nós. Fizemos aqui as nossas casas de lona aqui, nesse espaço aqui, né? E foi muito importante porque certas autoridades vieram aqui, a comunidade daqui, vizinha nossa aqui, eles passavam aqui o dia todo e nós trouxemos muito artesanato, sabe? Muito artesanato nós trouxemos, nós fazemos aqui uma feirinha de artesanato e todo mundo que passava por aqui levava um artesanato, comprava um artesanato na nossa mão. Foi um meio também de sobrevivência naquele momento ali, né? E eles contavam a história desse lugar para nós, a gente contava a nossa história, então às vezes a gente fazia cantos, danças à noite, aí passava aqui grupo de gente aqui para ver nossos cantos, nossas danças. A imagem do indígena é uma imagem que às vezes, como está nos livros lá, é uma imagem de um selvagem. Mas nós somos o mais civilizado do mundo. Somos pessoas que respeitamos tudo. Tudo que tem vida, nós respeitamos. Itapecerica, ela era responsável por 34 municípios, que abrangia Itapecerica, Formiga, Santo Antônio do Monte, Bambuí, Luz, Cristais, Campo Belo, Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Pedra do Indaiá, Marilândia, que era Desterro. Então, assim, são 34 municípios. Piuí. Então, assim, houve um período que Itapecerica tinha na sua jurisdição até o desemboque lá em Sacramento. Então, a extensão era muito grande, muito grande. E nessas cidades, em todas elas, sempre tinha algum veio de algum ouro, de algum minério, de alguma pedra. Minas Gerais sempre foi um estado muito rico. Itapecerica não ficou de fora. No século XVII, ela já era o 10º município, né, que foi criado na capitania de Minas Gerais. Os documentos mais importantes nós temos desde a escritura de escravos, né? Aqui nós temos documentos também de
de estrangeiros, né, que se comprometeram a permanecer aqui em Itapecerica, embora não quisessem deixar a sua cidadania portuguesa, italiana, mas nós temos essa documentação. Lightning steps upward. Um documento muito importante que nós temos aqui é sobre a varíola também. Essa peste, né, que o pessoal era considerado como a peste negra, que aqui em Itapecerica, né, nós recebíamos umas lâminas de vidros que vinha o tumor. Então se retirava-se o tumor de uma pessoa que estava infeccionado com a varíola, tirava um pedacinho daquela feridinha, colocava nesse vidro, né, e vinha aqui e inculava no outro paciente, né, que estava, para ele não ter a doença, né, da varíola. E aqui, como houve a proliferação da varíola na entrada da cidade, aonde o trem passava, o senhor Zé Gominho, ele, por volta de 1920, lá na fazenda dele mesmo, ele curava as pessoas. Como ele era uma pessoa que era muito envolvida com garrafas, com a medicina natural, então ele mesmo tratava os doentes e quando falecia alguém, ele enterrava no próprio terreno da fazenda dele, que hoje nós temos lá o cemitério dos Bexiguentos. Meu avô foi enfermeiro deles e a minha mãe herdou isso aqui, quando a minha avó morreu. Então, ela falou conosco assim, esse cemitério não é para nunca ser vendido e nem desmanchado. Aí a gente vem todo fim de semana, aqui quinta-feira, fazer a limpeza aqui. A gente agoa, varre, tira os lixos, joga ali, a gente faz um foguinho e queima eles. Aqui, ó, é o que está escondidinho aqui, mas foi esse que trouxe a doença do Rio de Janeiro. Tá? Ele foi fazer o exército lá. E aqui perto aqui tinha umas casinhas aqui, aí contaminaram o pessoal que estava aqui perto. E o trem de ferro passava ali naquele abaixadinho tem ali. E eles sofreram muito, muito mesmo, tá? Eu tenho o apelido de bexiguento, porque bexiguento era isso aqui, ó. Meu avô limpava, fazia o curativo aqui. Quando ele passava para esse braço, esse aqui já estava com bicho, sabe? Então, aí que a doença é a varíola, tá? Então, ficaram apelidados eles de bexiguento por conta disso. A minha avó deu, mas não morreu. E 2 irmãos do meu avô também deram e não morreu. Então, eles ficaram com o corpo, assim, o rosto tudo sinalado da cicatriz da doença, sabe? E tinha mau cheiro, meu avô falava, sabe? E ele deu esse pedacinho aqui porque não podia passar com o corpo dentro da cidade. Só o pessoal daqui é que teve. Na cidade não teve a doença. Meu avô não pegou a doença. Ele dava os banhos neles, fazia os curativos, sabe? Aí veio uma pomada do Rio, mandaram para cá para poder passar neles. Mas os caras gritou tanto que parece que queimou, sabe? Meu avô não teve coragem de passar mais não, tá? Aí foi só os tratamentos dele mesmo, que meu avô era raizeiro, sabe? Era muito conhecido aí com os remédios dele, dava aquelas garrafadas, sabe? Então ele também tinha um conhecimento também, assim, um pouco da saúde, né? Dia de sexta-feira ele ficava andando, caçando as raízes. E ele mandou muito remédio para fora, aí, sabe? Para ajudar. A cidade inteira tem fé com eles, sabe? Dia de finado vem muita gente aqui, a banda vem cá tocar para eles.
Eu nasci numa casa que fica atrás dessa rua que nós estamos, bem aqui atrás. Mas a minha vida sempre foi aqui nessa Praça da Matriz, porque todo mundo aqui é parente. Todas essas casas aqui ao redor são de pessoas da minha família. Era minha avó, que é o casarão, aqui é primo, tio, enfim, a casa do meu pai aqui do lado. Então nós crescemos aqui, brincando aqui. Tínhamos um hábito na minha infância de ficar sentada no pedrado da igreja e aos domingos aí chupávamos laranja, frutas da época, ou manga, ou laranja, ou mexerica, o que fosse. E minha tia, já falecida, ela tinha umas peneiras desse tamanho, trançadas, que ela fazia pipoca pra gente e a gente ficava sentada aqui comendo pipoca, fazia amendoim torrado. E a criatividade que nós tínhamos de inventar brinquedos e brincadeiras era muito gostosa. Eu tenho lembranças muito interessantes, muito gostosas daqui. Então, sabe o seu pedaço de chão no mundo? É o pedaço de chão no mundo. Eu acho que as nossas origens nos dão chão, nos dão energia, né? Uma energia boa de voltar para casa. Então, num determinado momento da nossa vida, nós resolvemos que nós íamos voltar para cá. Minhas filhas eram adultas, aí voltamos e eu considero uma decisão muito sábia. Considero muito sábia porque o ar puro, a cidade pequena, a tranquilidade me resgatou inúmeras sensações, inúmeras coisas boas que eu tenho da vida inteira desse pedacinho de chão. A cidade, eu acho que, por um lado, ela foi muito descaracterizada, porque ela era uma cidade... essa cidade é uma cidade do ciclo do ouro. Então tinha os casarões, eu entendo perfeitamente a dificuldade até financeira de se conservar, né? Mas era uma cidade muito bonitinha, estilo Tiradentes, que foi muito descaracterizada por prédios que não são exatamente bonitos como eram os antigos. Ó, cresci com esse som. Posso fazer um adendo? O dia que eu nasci no dia 10 de janeiro. E a 1h da tarde, a minha família diz que quando bateu 1h da tarde eu chorei. Então todo mundo sabe a hora que eu nasci. E isso ficou registrado na família. Bom, mas continuando, então assim, nós tínhamos uma juventude aqui muito ativa. Itapecerica é muito tradicional em cultura. Então nós tínhamos teatro, fazíamos festival de música, era de música de carnaval. Então havia o FEMUCA, que é Festival de Música de Carnaval. Eu era apresentadora na minha adolescência, né? Então nós fazíamos festivais, teatros, havia cinema aqui, hoje não tem cinema mais, é um pesar. Uma cidade pequena como a nossa que tem... ela é a 9ª também em patrimônio histórico. Num estado que nós temos Diamantina, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Congonhas, Sabará, enfim. A nossa cidade é a 9ª. Então a gente tem um patrimônio histórico considerável e bem bonito, bem interessante. Nós temos uma característica de muito afeto, de muito acolhimento. Em Itapecerica, as pessoas gostam de receber, as pessoas gostam de um cafezinho, apesar de que esse mineiro, né? Isso eu sentia muita falta no Rio. Então, uma curiosidade, na minha casa do Rio, eles batiam a porta da minha casa e falavam assim, eu morava num condomínio de casas nos últimos anos, e aí eles batiam a porta da minha casa e falavam assim, mineira, tem café aí? Tem café do bem? Porque eu chamo meu marido de bem, então tem café do bem? Aí eles batiam lá, o café da mineira.
Aí eu falei, tem café da mineira, entra aí. Então eu fazia um pouquinho desse movimento lá no Rio. Quem quiser conhecer Itapecerica, acho que vai gostar muito. Vai gostar demais. Eu era encarregado de uma fábrica de móveis e eu estava lá com o chefe. E dois rapazes fizeram um violão. Aí falou comigo assim, ó, você é bom marceneiro e tudo mais, mas nós fizemos um violão. Eu falei assim, não, violão eu não faço não, violão comum. Eu fazer um violino. Isso foi em 1955. Aí eu falei assim, vou fazer um violino. Um deles falou assim, se você fizer eu toco. Então você vai tocar. Parei na hora, eu tinha um modelo de um violino quebrado. Eu peguei o modelo e fiz o violino. Fiz 50 violinos. Tem violino meu em Divinópolis, em Belo Horizonte, em São Paulo, tem em Brasília, em Anápolis, tem violino meu para todo lado. E eu, então, fiquei famoso nessa parte aí de violino, né? Agora 101 anos, estou com 101. Graças a Deus, eu estou com 101 anos, mas a mente está sadia. A mente está sadia. Eu não tenho apego de nada. Nada. Nem dinheiro, nem bens, nem nada. Eu não tenho apego de nada. Porque geralmente eu aprendi no Espiritismo que geralmente o apego faz o espírito sofrer. E eu não tenho apego, graças a Deus.